pessoas não acreditam em Jesus? É interessante você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam um pouco a respeito da resposta para essa pergunta, porque é uma pergunta bem evangelística. Por que é que algumas pessoas não acreditam em Jesus? Você já se perguntou isso? Então é exatamente sobre isso que a gente vai refletir nesse momento. Vamos orar ao Senhor, clamando a Ele que nos dê graça, misericórdia de compreendermos a sua santa palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo e misericordioso, obrigado, Pai, por tua bondade conosco, Senhor. Obrigado por esses 18 anos do Ministério com Surdos, Pai. O Senhor tem nos agraciado com a tua presença, com a tua mão. São muitos anos, Pai, de história. São muitos anos caminhando, Senhor Deus, nessa missão e pregando a tua palavra para que o surdo possa ter acesso à Escritura Sagrada, aprender a tua palavra, ser salvo em Jesus e viver uma vida para a tua glória, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ser uma igreja que o Senhor escolheu para esse trabalho, que o Senhor nos deu, Pai, a graça de termos participação nesse ministério maravilhoso, que é alcançar as pessoas surdas para o teu reino, Senhor Deus, para a tua glória. Te peço nesse momento, fala conosco através dessa mensagem e que o Senhor esteja guiando os nossos corações para compreender a tua voz, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente precisa entender que acreditar em Jesus não é só questão de conhecer a Bíblia, mas de amar a Deus sobre todas as coisas. A gente vai refletir um pouquinho nisso hoje. Vamos lá para Marcos capítulo 10, a gente vai ver a história do jovem rico, a partir do verso 17 até o verso 30. E nós vamos ver na vida desse jovem, por que ele não chegou a acreditar em Jesus, apesar de que ele conhecia Jesus, ouviu falar de Jesus, entendia que Jesus era um mestre, entendia que Jesus tinha as respostas, mas conhecer Jesus, saber quem Ele é, tudo isso não nos dá o estado que nós somos crentes em Jesus. Não é assim que funciona. É necessário acontecer algo dentro de nós para que a gente possa de fato acreditar em Jesus da forma como Ele se apresentou a nós. Então Marcos capítulo 10 verso 17 nós vemos o seguinte: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem aqui, irmãos, ele abriu o seu coração ao seu desejo de conquistar mais algo em sua vida. Nós sabemos que esse jovem é um jovem rico. Pelo menos a gente não leu a história toda, mas sabemos que é um jovem que possuía muitas propriedades. Esse jovem queria possuir algo a mais em sua vida abastada, em sua vida de riqueza. Ele havia conquistado muito, mas ele queria terminar sua caminhada rumo ao sucesso da vida, herdando o maior presente de todos, aquele que você herda no final de todas as coisas, quando você já viveu o que tinha que viver, que é a vida eterna. Você já imaginou, meu irmão, que a vida eterna é um caminho de superação nessa vida? Imagina, é a coroa do fim da maratona da vida, algo que você constrói com seus esforços de fazer o bem, e no fim receber a grande recompensa da sua bondade. Era assim que esse jovem estava pensando. E você, será que pensa assim também? Será que você acha que com as suas obras, ajudando os outros, participando em uma igreja ativamente, fazendo tudo certinho, cumprindo as suas responsabilidades, pois, afinal, se você fizer tudo certo, então você vai herdar a vida eterna, pois Deus não é justo de te negar isso. Será que é assim que você pensa? Ele vai ver que o teu esforço é que vai te recompensar. Assim que ele pensava, né? O meu esforço vai me recompensar. Mas será que é esse o caminho da salvação? Será que é esse o caminho que nos faz herdar a vida eterna? É aqui onde Jesus ele começa o seu diálogo e ele corrige um pouco da perspectiva desse jovem, quando ele chama Jesus de bom,
E Jesus fala um pouquinho a respeito da lei de Deus. Então, quando a gente vai para 18, 19, nós vemos o seguinte, Marcos 10, 18 a 19. Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o jovem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É interessante nós compreendermos que Jesus primeiramente corrige a perspectiva daquele jovem a respeito da bondade exclusiva do Senhor, que ninguém se assemelha a Deus, e isso pode confrontar a perspectiva humana de que alguém se torna bom por esforço próprio. A perspectiva que o judeu tinha de que ele poderia ganhar o céu por seu esforço, cumprindo a lei de Deus, fazendo o que é correto, dando esmolas aos pobres. E quando esse jovem chega e chama Jesus de bom mestre, o fato não é que esse jovem está reconhecendo a bondade de Cristo, porque na própria cultura judaica o entendimento de que alguém pode ser bom era algo que só poderia ser dito para alguém realmente bom, ou seja, somente para o Senhor Deus. O judeu não entendia-se como alguém bom. No entanto, esse jovem chega para Jesus e chama ele de bom, e Jesus corrige a perspectiva dizendo: olha, bom é somente o Senhor. Mas um outro ponto é que Jesus, ele quando fala da perspectiva do que é ser bom, que é cumprir a lei moral de Deus, a vontade do Senhor, Jesus ele pergunta se o jovem conhece os mandamentos e traz uma lista de mandamentos que apresentam bondade para aquele que os cumpre. E é nisso que o jovem responde: mestre, eu tenho observado isso desde a minha juventude. Ou seja, esse jovem ele já se colocava como alguém bom o suficiente, mas algo faltava no coração daquele jovem. Ele poderia cumprir todas as leis do Senhor, ele poderia fazer todo o bem ao próximo, ele poderia ser um religioso, ele poderia ser alguém muito bondoso, mas o seu coração ainda estava vazio, ele não sabia porque ele sentia aquele vazio existencial. Ele já havia se esforçado, ele utilizava as suas riquezas para ajudar o próximo. Como ele tinha posse de muitos bens, e uma das premissas que o judeu entendia importantes para a bondade era você ajudar o necessitado, ajudar a viúva, ajudar o pobre, ajudar o órfão. E esse jovem, por ser rico, ele dava esmolas muitas vezes em grande quantidade. É nisso que Jesus ele critica o comportamento dos fariseus, que quando davam esmolas, eles faziam soar um sino mostrando: olha como eu sou bom. E é nisso que Jesus diz: olha, que tua mão direita faça e que tua esquerda não saiba o que a direita está fazendo, porque o teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar por aquilo que você faz em secreto, sem buscar o louvor dos homens. Então, para alguém rico, era muito fácil você fazer bondade, era muito fácil você fazer tudo aquilo que Jesus havia dito para esse rapaz. No entanto, o que esse rapaz fazia era de modo superficial, e a motivação do coração desse rapaz era aparentar ser bom o suficiente para então alcançar o último degrau no caminho para a vida eterna, degrau esse que ele não sabia qual deveria saltar. Provavelmente outro aspecto no coração desse jovem, quando ele chega e diz a Jesus: bom mestre, ele poderia estar aqui fazendo aquele elogio, aquele elogio da pessoa que tem falsa modéstia. Você já passou por isso? Alguém chega e traz um elogio para você, ou porque essa pessoa quer receber algo de você. Você já passou por essa situação? Alguém chega e: aê, meu camarada, você é uma potência. Aqui no Nordeste a gente tem isso, né? Você é uma potência. E aí você está recebendo o elogio, e provavelmente aquela pessoa quer um favor seu. Você já passou por isso? Ou então, alguém te dá um elogio e diz: esse cara é o cara. E aí a pessoa vai devolver o elogio dizendo para você: não, eu não sou o cara não, o cara é você.
você é que é gente boa, você é que gente de primeira. Esse jovem poderia também estar nessa intenção. Ele entendia-se como uma pessoa boa. Ele mesmo fazia aquilo desde a sua meninice. E ele talvez ao chegar a Jesus e dizer, bom mestre, ele esperava que Jesus dissesse, que nada, você é que é bom, você cumpre todas essas leis, você busca, se esforça para observar todos os mandamentos do Senhor, que bênção, você é que é bom. E o jovem se perguntando, agora o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, mestre, eu já faço tudo isso, o que é que falta ainda eu fazer? Me diga, já que eu sou 99%, me diga qual é o 1% que está faltando na minha vida. Meu irmão, talvez você nasceu num lar cristão, você talvez nunca provou do mundo, você talvez nunca foi desses rapazes namoradores por aí afora, ficantes, você talvez nunca provou muitas coisas desse mundo por ter nascido num lar cristão. Você talvez se julgue muito justo, muito correto. Você talvez olhe para os seus pais e diga assim, eu vou ser salvo porque eu cantei aqui no nosso ministério infantil, a gente tem os querubins. Aí você diz, eu cantei nos querubins, eu cantei no Asas da Alva, eu fiz parte da banda, eu sou uma pessoa ativa na igreja, eu vou nos cultos, eu leio a Bíblia. Eu tenho certeza que tudo isso eu observo, eu sou uma boa pessoa. Não é possível que fazendo tudo isso, Deus ainda feche a porta da oportunidade eterna para mim. É óbvio que Ele não faria isso. Deus não é injusto. Deus está vendo o meu esforço. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo que eu sou bom. Ó, Deus bom. O Senhor está vendo que eu sou tão bom. Então o que é que me falta fazer ainda? Que eu farei tudo que o Senhor disser para que eu possa herdar a vida eterna. Essa é a grande questão. O problema está aí. Porque quando nós perguntamos a Deus, o que eu devo fazer? Nós não estamos olhando para Deus, nós estamos olhando para as nossas mãos. Nós estamos dizendo, o que é que as minhas mãos podem fazer para conquistar a vida eterna? E a fé não está mais no Deus que faz, mas a fé está no homem que faz, com suas mãos. Por que algumas pessoas não acreditam em Jesus? A resposta vai estar no momento em que Jesus está sondando esse coração, o coração desse jovem. É no verso 21 que nós vemos Jesus interagindo com o coração daquele jovem, porque Deus conhece o nosso coração. E no verso 21 nós vemos o seguinte, e Jesus olhando para ele com amor disse, só uma coisa falta a você. E eu imagino aqui, vamos dar uma parada aqui, eu imagino que o jovem, ele esfregou as mãos e disse, ok, peraí, eu tenho um dinheiro guardado, que vai me ajudar, se for conhecimento bíblico, eu tenho um dinheiro guardado, eu vou entrar numa faculdade de teologia, e vou conseguir, peraí, o mestre vai dizer, ele vai dizer o que é que falta, e eu tenho certeza que eu tenho todas as condições, todas as prerrogativas, nasci num lar cristão, tenho recurso financeiro, participo de todas as atividades da igreja, eu tenho certeza que o que o mestre disser que falta eu fazer, eu vou fazer, eu tenho certeza que eu posso fazer, eu sou capaz de fazer, eu tenho essa capacidade, eu tenho todas as condições para fazer isso. Então esse jovem deve ter passado, esfregado a mão e dito assim, é agora, diga aí mestre, o que é que eu preciso fazer? Vamos ler de novo o verso 21. E Jesus olhando para ele com amor disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. É interessante, num determinado texto Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, ao invés de juntar tesouros nessa terra. Tem uma outra parábola que Jesus ele diz que um certo homem ajuntou muitos mantimentos no seu celeiro, pegou seu dinheiro, construiu mais e mais e mais e mais celeiros, trouxe todo o alimento necessário para aqueles celeiros e disse assim, agora eu tenho alimento para toda a minha vida,
eu posso dormir em paz, que Deus, que eu não me faltará nada por toda a minha vida, eu tenho mantimento suficiente. E é nesse momento em que Jesus disse que Deus pergunta: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para ela? Um outro texto bíblico diz que a raiz do pecado não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, torna-se a raiz da maioria dos males. Por que que o dinheiro tem esse comportamento? Por que que o nosso coração tem esse comportamento com o dinheiro? O apóstolo Paulo, ele chama também as riquezas de mamon, o dinheiro de mamon. Por quê? Porque ele se transforma em um Deus. Por que ele se transforma em um Deus? Porque por muitas vezes o nosso dinheiro, aquilo que nós possuímos, se torna a nossa fonte de confiança, a nossa fonte de segurança, a nossa fonte de provisão, de fé, de proteção. Se eu preciso de proteção, o dinheiro vai me trazer. Eu ponho câmeras, ponho cercas elétricas, ponho sistemas de segurança, contrato seguranças particulares, o dinheiro vai me dar isso. Se eu preciso de saúde, o dinheiro também vai me dar isso. Se eu preciso de alegria, o dinheiro vai me dar isso. Se eu preciso de comida, o dinheiro vai me dar isso. Então, a grande questão aqui é que Jesus, ele pede que aquele jovem se livre dos seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e assim ele terá um tesouro no céu. A palavra tesouro está diretamente ligada à ideia de algo importante, algo precioso no seu coração. Quando você ajunta tesouros na terra, significa dizer que não é dinheiro, não são bens materiais, não é somente isso, mas diz respeito àquilo que é importante para você, aquilo que você põe num lugar especial no teu coração, aquilo que você confia que é algo importante para você. Esses são os tesouros. E o que Jesus então disse para esse rapaz é que se ele fizer isso, ele ajuntará um tesouro no céu. Diante dessa lógica, nós entendemos o seguinte: entendemos que Jesus está afirmando que aquele jovem tem as suas riquezas, as suas propriedades, os seus bens como o seu tesouro, o seu mamon, o seu Deus. Esse jovem, ele faz todo o bem que ele diz fazer, ele cumpre toda a lei que ele diz cumprir, não com base na motivação divina, mas com base na motivação do seu tesouro terreno, obter status, obter por seu esforço a vida eterna. É interessante que depois que Jesus ele confronta o coração do jovem, quando diz a ele que ele abra mão do seu tesouro terreno para juntar um tesouro celestial, ele tira, e uma das maneiras de você fazer isso é você utilizar o seu tesouro terreno para fazer bem a alguém. Por isso que ele diz: vá lá e dê aos pobres, a quem não tem nada. E logo após ele diz: depois vem e siga-me. Então Jesus ele afirma claramente aqui que ninguém segue a Jesus sem livrar-se dos tesouros terrenos do seu coração. Por que algumas pessoas não acreditam em Jesus? Porque muitas vezes crer em Jesus não é somente dizer que Ele é Deus, dizer que Ele existe, mas é acreditar que Ele é a única fonte que nós precisamos para sermos felizes. Quando Jesus ele faz essa pergunta, ele diz: vem e siga-me, porque ele deixa claro que seguir a Jesus, ninguém consegue seguir a Jesus trazendo e arrastando o fardo da sua idolatria. Ninguém consegue seguir a Jesus arrastando o fardo do pecado, da confiança nos bens materiais, da confiança do amor aos bens, do amor àquilo que o mundo traz, do amor ao sucesso, do amor ao sexo, do amor a tudo aquilo que ele acredita que vai trazer para ele felicidade. São os deuses que ele deseja, as coisas que ele ama, são as prioridades da vida dele. A agenda de alguém é definida por aquilo que é importante para ela. No momento em que algo não é importante para mim, aquilo que é mais importante toma a frente na minha agenda, toma a frente na minha vida.
eu decido com base naquilo que é importante. E Jesus estava dizendo aqui: olha, você quer ter a vida eterna? Então faz o seguinte, algo está te impedindo, algo falta para você. Existe uma carga, um peso, o amor ao dinheiro, o amor aos teus bens, a confiança na tua capacidade, na tua força, na tua riqueza. Esse Deus que te dá confiança, é Ele que você precisa livrar-se, porque algo te falta, preencher o teu coração com a confiança, com a única crença de que Jesus é tudo o que você precisa. No verso 22, nós vemos a reação do jovem. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem retirou-se triste. O que entristeceu aquele jovem? Porque a alegria dele iria ser perdida, porque a alegria dele repousava sobre as riquezas, a alegria dele repousava sobre os bens, repousava sobre a capacidade que ele tinha de fazer o bem com suas próprias forças, repousava sobre a confiança que ele tinha de que a bondade dele era fruto dele mesmo, de que seguir a vontade de Deus era resultado do esforço dele, do suor dele, das lágrimas dele, da força dele. Ele tinha aquilo que nós chamamos de autoconfiança, e não a confiança do alto. Jesus pedia que ele trocasse a autoconfiança pela confiança do alto. No entanto, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. E uma das coisas que entristece o homem é porque o homem se alegra em seus tesouros. Quando ele perde os seus tesouros, ele se entristece. O jovem aqui se entristeceu porque ele percebeu que poderia perder o seu tesouro, poderia perder aquilo que trazia para ele segurança. Ele teria que abrir mão daquilo que trazia alegria para ele. Entenda uma coisa, se a tua alegria está, por exemplo, vou usar aqui, nesse celular, se a minha alegria está no celular, quando alguém tirar o celular de mim, ele tirou a minha fonte de alegria. Se a minha alegria está no meu carro, se alguém tirou o carro de mim, tirou minha fonte de alegria. Se a minha alegria está no meu emprego, se eu perdi o emprego, eu perdi minha fonte de alegria. Se a minha alegria está na minha família, se eu perder minha família, eu perco a fonte da alegria. Jesus estava propondo a ele que ele mudasse a fonte. Que a fonte da alegria dele não fosse o emprego dele. Que a fonte da alegria dele não fosse o carro dele. Que a fonte da alegria dele não fosse a família dele, a aparência dele. Mas que a fonte da alegria dele fosse aquilo que ele juntaria para a eternidade. Que fosse Jesus. Essa seria a fonte da alegria dele. Jesus, ele certa vez disse que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é que acrescentar, não é que buscar a Deus em primeiro lugar vai me fazer andar feito um louco por aí, como São Francisco de Assis, que tirou a roupa, rasgou a roupa e saiu doido na rua fazendo voto de pobreza. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo que você coloque a sua alegria na fonte correta, que você tire das riquezas, tire daquilo que o mundo te oferece, tire daquilo que o mundo daquilo que Deus criou, que aquilo não seja fonte de alegria, mas que aquilo seja algo que você use porque Deus te deu. É diferente. A gente vai falar um pouquinho no final sobre isso. Mas o fato, quando Jesus diz aqui que venha e siga-me, e a reação do jovem, quando no verso 22, ele porém contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nós percebemos lá em Mateus capítulo 16, verso 24 e verso 27, um texto que nos ajuda a entender um pouco do que Jesus está falando aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si
a sua cruz e siga-me. Olha só, se alguém quiser me seguir, Jesus disse a ele: vende tudo que tem, dá aos pobres, venha e siga-me. É isso que Jesus disse, a palavrinha que ele usou no verso 21, siga-me. E aqui em Mateus a gente vê que Jesus usa a mesma palavra. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A única coisa que vai fazer você compreender o que é perder a vida é se você amar a Deus sobre todas as coisas. É impossível alguém preencher o seu coração com um amor ao Senhor e ainda ter espaço para amar outra coisa. Amar ao Senhor é um exercício constante na vida daquele que quer fazer o que é correto. Amar ao Senhor é uma busca diária do nosso coração. Meu irmão, ao invés de você lançar todo o seu esforço para não pecar, lança o seu esforço sobre o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quanto mais você orar ao Senhor e disser: Deus, me ajuda a te amar, me ajuda a te amar, me torna alguém que te ama sobre todas as coisas, me faz me amar mais do que a mim mesmo, mais do que a minha família, me faz te amar mais do que o meu carro, do que a minha casa, do que o meu emprego, me faz te amar mais do que tudo, Senhor. Meu irmão, quando você fizer isso, é somente assim que você vai entender o que é perder a vida para ganhá-la. Jesus ele completa naquele texto dizendo o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Meu irmão, esse jovem, ele não negava a sua vida e seus amores no mundo, seus amores do mundo, pelo tesouro maior celestial. Ele não acreditava em Jesus, apesar de saber que Jesus existia ali diante dele. Então, meu irmão, você dizer assim: não, mas eu creio em Jesus, Ele é Filho de Deus, eu acredito nisso. Mas isso vai te salvar? Não. Mas eu acredito que o que Ele falou é verdade. Mas isso vai te salvar? Não. Não, mas eu sirvo a Deus acreditando que Deus... Meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça. O que vai diferenciar a tua salvação de um mero conhecimento intelectual, algo intelectual sobre Jesus, decoreba de versículos, conhecimento teológico, o que diferencia alguém que só conhece Jesus para alguém que é salvo em Cristo, é quando ele abre mão de si por amor ao Senhor. Ele abre mão do que for necessário por amor ao Senhor. O que cegou os olhos desse jovem a crer de verdade em Jesus era o seu amor às riquezas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acredita em Jesus, mas elas não mudam de vida, elas não continuam vivendo em pecado, elas mentem, elas são uma coisa dentro da igreja, outra coisa dentro de casa. Elas fazem algo bom para Deus, depois estão vivendo em pecado. O que diferencia, gente, era o amor que essa pessoa, o amor que esse jovem tinha às riquezas e à sua vida confortável, e a confiança que ele tinha que tudo aquilo era que ia trazer para ele a verdadeira alegria e salvação e vida eterna que ele esperava. Por que que algumas pessoas não acreditam em Jesus? Porque elas não acreditam que Jesus é a fonte da verdadeira alegria. Elas não acreditam que eu posso perder tudo, mas se Jesus estiver comigo, eu tenho tudo o que eu preciso. É muito bonito dizer isso. E eu digo a vocês, é um desafio, irmãos, nós vivermos assim. Sabe por quê? Porque todos os dias nós devemos lutar para saber se algo está tomando espaço do amor que nós devemos ao Senhor. É muito natural. Deixa eu te usar um exemplo. Imagina que você é casado, ama sua esposa, gosta demais dela, apaixonado por ela, pensa nela o tempo todo. Mas aí você começa, com o passar do tempo, no seu trabalho, a conviver com uma colega de trabalho, uma amiga.
E você em casa convive muito bem com sua esposa. E no trabalho você consegue conviver com sua amiga tranquilamente. É uma amiga sua. Mas imagina que com o tempo você começa a se isolar em casa, não querer mais tanto se aproximar de sua esposa, ficar meio fechado, não está dando tanta atenção a ela. E aí, automaticamente, o vazio que permanece no seu coração, você começa a preencher com aquela amizade, com aquela sua colega de trabalho, com aquele seu colega de trabalho. E aí você começa o quê? A permitir que o vazio que você não busca, o amor por sua esposa, começa a ser preenchido por seu esposo, começa a ser preenchido pela amizade, pelo afeto, aquele novo amigo, aquela nova amiga que você está fazendo. E com o tempo você não percebe, mas o seu coração passa a ser tomado por um outro amor. E esse outro amor faz com que você faça tudo para agradá-lo e não agradar a sua esposa. Você abre mão do seu casamento para viver tudo aquilo que aquele novo, entre aspas, amor vai trazer para você. É assim que funciona, irmãos, no nosso coração com relação ao nosso Deus. Ele nos deu um novo coração, um coração capacitado a amar o Senhor, um coração que quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, Ele nos redimiu, Ele nos transformou em novas criaturas, capazes de amá-lo, porque antes nós não amávamos, desejosos de amá-lo, porque antes nós não amávamos. O problema, irmãos, é porque nós começamos a trocar o Senhor pelo nosso curso universitário, trocar o Senhor pelo nosso namorado descrente, pela nossa namorada descrente. A gente começa a trocar o Senhor por aquele jogo, jovens aí do Free Fire, por aquele Free Fire. Antes eu lia a Bíblia com empenho, mas agora antes eu lia a Bíblia, passava 1 hora lendo a Bíblia, mas agora eu só passo 30 minutos, porque os outros 30 minutos eu estou lá no celular, jogando o meu Free Fire, ou olhando minha rede social. Depois você começa a se afeiçoar tanto por aquele jogo, que você aumenta para 45 minutos. Depois você passa a se afeiçoar tanto, que você aumenta para 50, 55, até que você toma completamente o horário que era para o Senhor, porque você passou a amar algo no lugar do Senhor. Só que tem um detalhe, para o crente ele não fica feliz assim, ele não vive bem assim. Normalmente o que é que a gente começa a fazer? Se você é crente, você vai começar a fazer isso, se envolver em atividades da igreja de maneira religiosa. Tenta o quê? Fazer algo para você dizer para Deus: está vendo, Deus, o que eu estou fazendo? Beleza? Eu estou fazendo, Deus. Olha aqui, tá legal, tá legal. Cumpri minha parte. É como um relacionamento de empresa. Quando você não ama seu trabalho, o que é que você faz? Você vai lá, começa de 7 horas o trabalho, você está lá, chega no trabalho de 6h59. Aí quando dá 7 horas você passa o cartão e vai trabalhar. Sai de meio-dia. Quando dá meio-dia você está lá na porta passando o cartão de novo, porque você não dá 1 minuto a mais. Você cumpre à risca, porque você está doido para se ver livre daquilo. Então você faz só por obrigação, só para receber seu salário, só para o seu chefe olhar e dizer que você cumpriu sua missão. Parabéns. É o mesmo relacionamento que nós temos com Deus, irmãos. Nós começamos a fazer coisas automáticas, cumprindo apenas uma agenda para dizer para Deus que está tudo bem. Mas o amor, aquela chama que aquecia em nosso coração, deixa de existir. Para o crente é assim. Para o descrente, para aquele incrédulo, por que ele não faz? Porque ele não ama a Deus, o coração dele já não tem desejo pelo Senhor, porque a confiança dele está em outras coisas. O desejo de amar a Ele está para outras coisas, para os bens, para a riqueza, o coração dele está morto em seus pecados. Esse jovem tinha um coração morto em seus pecados. Quando Jesus ofereceu para ele uma alternativa de amor, um amor muito maior, um amor que apontaria para a eternidade, esse jovem saiu triste, porque ele não gostaria de perder tudo aquilo que ele amava de verdade. É aqui onde Jesus mostra o caminho. No verso 23 nós vemos o seguinte, do verso 23 ao 30. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras. Por que é que eles estranharam? Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos,
Como é difícil entrar no reino de Deus. Irmãos, entendam uma coisa. Por que os discípulos estranharam essas palavras? Porque, como um dos símbolos da bondade de alguém era fazer pelo próximo, um rico poderia ajudar muitas pessoas. Você já deve ter visto situações assim. Pessoas com uma quantia financeira razoável, com uma vida financeira razoável, essas pessoas ajudam a igreja, compram coisas para a igreja, ajudam pessoas, sempre estão dispostas a ajudar. É interessante. No entanto, você observa que nem sempre ela se dispõe a fazer aquilo que o dinheiro pode comprar. Porque ela começa a encarar que o dinheiro é a fonte da bondade dela, é a fonte de cumprir a vontade de Deus. A gente deve ter muito cuidado com isso. Você talvez conheça pessoas em igrejas, já vi pessoas assim, né? Pessoas com um recurso financeiro razoável, empresários, ricos, em que eles não fazem determinadas atividades na igreja que eles consideram atividades inferiores. Conheci um empresário de uma grande empresa em São Paulo, numa igreja que eu fui lá. Era impressionante. Na hora que eu fui almoçar, fui fazer um treinamento. Na hora que eu fui almoçar, estava o camarada com uma panela de feijão, assim, com uma touca, um avental, servindo os irmãos na mesa para eles almoçarem. E no mesmo dia essa pessoa estava dando um treinamento a gente, falando que não, sou empresário, tal, uma grande empresa, não vou falar porque não convém, né, falar quem é, uma grande empresa. E eu percebi a humildade daquela pessoa em estar ali servindo aqueles irmãos ali. E eu disse assim, essa pessoa, ele entende o que realmente, que as riquezas dele não compram aquilo que só o Senhor é capaz de dar. Não estou dizendo que uma pessoa que tenha recursos financeiros não possa usar no auxílio à obra de Deus. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas, elas põem mais sua confiança em se tornar bons por causa de suas riquezas, de seus recursos financeiros, e não de suas vidas. Jesus aqui ele diz, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados com isso, no verso 26. Eles acharam estranhos, no verso 24. Como é que pode? Mas Jesus, os ricos são tão bondosos, eles dão tantas esmolas grandes, eles ajudam tanta gente, eles são tão liberais, por que eles não podem? Exatamente por isso, porque eles não fazem pela motivação correta. Eles não fazem porque eles adoram o Senhor de coração, mas porque eles confiam que as riquezas comprará para eles o caminho eterno. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. É o amor que se tinha. É nisso que Jesus está dizendo. Jesus não está condenando os ricos. Não é isso. Jesus não está dizendo que quem é rico não pode ir para o céu. Jesus está dizendo que o amor à riqueza, mais do que ao Senhor, é uma evidência de que alguém não é salvo. Se você ama algo mais do que a Deus, é uma evidência de que você não é salvo. Mas, se você acha que não ama a Deus o suficiente, mas você deseja com todas as forças da sua vida amar a Deus, e você diz, Deus me ajuda a te amar, Senhor, é sinal de que você recebeu um novo coração, é sinal de que você é salvo. Porque só um coração de um salvo funciona, um mecanismo que funciona desse jeito. O coração de um salvo é como uma bússola, é uma bússola que só aponta na direção do Senhor. Ele quer amar a Deus, ele deseja amar a Deus, mesmo que não esteja ainda o suficiente na direção do Senhor, mas ele quer o Senhor, ele deseja o Senhor, ele quer tudo aquilo que vem impedi-lo, ele abre mão, não importa, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Esse é o coração de um salvo. Mas esse jovem, quando o coração dele, Jesus disse, aponta o teu coração naquela direção, porque o teu coração está na direção do mundo, aponta ele para a direção eterna. O jovem disse, não me tira daqui, eu não quero sair daqui, eu quero
ganhar aquele, mas tendo esse. Jesus diz: não é possível. Não é possível. E é no verso 26 que os discípulos dizem: então peraí, se os ricos que demonstram tanta bondade, dando, ofertando, ajudando, abrindo mão do seu dinheiro, da maneira como a gente vê eles fazendo, porque esse jovem não quis abrir mão do seu dinheiro. Verso 26, eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Sabe por que Jesus diz isso? Porque a salvação não é uma obra do homem, não é esforço humano. Salvação é uma cirurgia cardíaca. É Deus dando um novo coração, tornando você uma nova criatura. É impossível ao homem rasgar sua própria carne espiritual, abrir sua carne espiritual, arrancar o seu coração espiritual, pegar um novo coração espiritual e pôr no lugar. É impossível para o homem fazer isso. Essa cirurgia é muito profunda. Ninguém alcança isso. É por isso que Jesus disse: para os seres humanos isso é impossível, para o homem isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Então, meu irmão, você que está assistindo aí, meu amigo, você que está nos assistindo, você quer a salvação em Cristo Jesus, mas você está apegado ao pecado, você ama mais o mundo do que a Deus, você percebe isso, você percebe que sua vida está toda errada, você percebe isso, você quer receber um novo coração, meu irmão, para você é impossível. Você pode passar anos e anos dentro de uma igreja, tentando, para você é impossível. Você pode dar esmolas a todo mundo, fazer tudo, para você é impossível. Não são pelas obras, pelas nossas obras, pela nossa força, é impossível. Então faz o seguinte: se deita na maca do hospital de Deus, entrega-se para que Ele faça a cirurgia em você, como um médico. Deixa Ele colocar anestesia. Dorme lá na mesa do Senhor, para que Ele abra o seu coração, ponha um novo coração. Faz isso. Pede ao Senhor um novo coração. Pede ao Senhor um novo coração, Ele vai te dar um novo coração. E quando Ele fechar e você acordar, o novo coração vai fazer a bússola do novo coração vai apontar para Deus. E no dia em que as coisas do mundo começarem a afastar e tentar dizer: não, é sucesso, é o dinheiro, é o sexo, é o prazer, é a profissão, é a universidade, quando tentar, você vai dizer: porque sua alegria está aqui. Quando fizer isso, o mundo, o pecado, a carne, você vai ficar triste e vai dizer: por que eu estou triste? Por que eu estou triste? Porque o seu tesouro está lá e não aqui. Esse jovem foi o contrário, o tesouro dele estava aqui. E quando Jesus disse: vá para cá, ele saiu triste, porque esse era o tesouro dele. Para o crente é diferente, o nosso tesouro está aqui. E quando o mundo, o pecado, a frieza espiritual nos faz vir para cá, nós entristecemos, nós ficamos abatidos, nós buscamos o Senhor. E é nessa hora que lá em 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso arrependimento, Ele muda a nossa vida. Meus irmãos, o verso 28, Pedro, o grande Pedro, faz uma pergunta interessante. Então Pedro começou a dizer-lhe, no verso 28, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, verso 29. Interessante que eles fizeram tudo isso e ainda não tinham pensado nisso, né? Jesus respondeu no verso 29, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha
causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo do porvir, receberá a vida eterna. Jesus aqui não está dizendo que você largar tudo para seguir a Jesus significa dar uma de São Francisco de Assis, né? Para quem conhece a história, sabe que o São Francisco de Assis, ele fez um voto de pobreza, né? Ele largou as riquezas dele, a roupa, saiu pelado no meio da rua, porque ele não queria mais, ele queria largar tudo por amor a Cristo. Não é isso que Jesus está pedindo, porque Jesus está dizendo aqui que muda. Olha o que é que muda. Primeiro você deixou, para quê? Para receber de Deus. Você mudou a fonte. Antes a fonte era você. Eu tenho porque eu recebo, eu tenho porque eu lutei, eu tenho porque eu consigo. Agora não, eu tenho porque eu recebo, porque a minha fonte é outra, é o Senhor. Ah, pastor, aí alguém pode pensar de maneira muito burra, viu? Desculpa o termo que eu estou usando. Alguém pode pensar assim: ah, então eu vou largar meu casamento, pastor, porque meu casamento está uma coisa ruim mesmo. Vou largar meu casamento para Deus me dar um casamento novo. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando aqui de amores. Amores. Com certeza, se o teu cônjuge está querendo te impedir de ser salvo, e o teu amor por ele está impedindo que você se entregue completamente ao Senhor, não estou falando fisicamente no sentido de, não posso ir para a igreja, ele não está deixando ir para a igreja, então eu vou largar meu casamento para ir para a igreja. Estou falando, o que Jesus está falando é de afetos, de coração, daquilo que você ama. Se algo impede que você ame mais a Deus, esse algo é o teu Deus. O teu casamento, o teu cônjuge pode ser o teu Deus, teus filhos podem ser o teu Deus, o teu trabalho pode ser o teu Deus, a tua casa pode ser o teu Deus, os teus campos, Jesus está dizendo aqui, podem ser o teu Deus. Mas no momento em que você, e eles é quem consomem a tua atenção, mas no momento em que você deixar isso, o teu coração deixar isso por amor a Cristo, o que é que vai acontecer? Você vai receber do Senhor com um novo significado. A mesma esposa que você tem será uma esposa presente do Senhor. O mesmo filho que você tem será um filho presente do Senhor. O mesmo campo será um campo presente do Senhor. Porque Deus é a fonte e vai transformar a tua maneira de enxergar cada uma dessas coisas. Porque Ele é a fonte da tua verdadeira alegria. Então, se o teu cônjuge te dá trabalho, você vai enxergar com outros olhos. Você vai perceber que ele foi um presente do Senhor, porque ele vem do Senhor. E você vai se alegrar, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. Por que algumas pessoas não acreditam em Jesus? Porque elas têm algo que elas consideram em seus corações maiores para amar e confiar. Elas confiam que isso dará a elas a verdadeira alegria e significado de existir. Elas não têm coragem de negar a si mesma os seus sonhos para colocar no lugar dos sonhos dela a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para ela pode exigir que ela venda tudo o que tem para receber um tesouro no céu. Não é isso que ela quer, um tesouro no céu. Ela quer o que tem aqui mais o tesouro no céu. Ela tem medo de Deus pedir para ela cortar a corda, que é a única coisa que ela tem nas mãos. Eu quero aqui fechar com uma história, uma ilustração. É a história do alpinista. Você talvez já deve ter escutado essa história. Um alpinista extremamente habilidoso subiu uma montanha muito alta e ele disse: essa é a montanha que vai elevar meu nome. Eu vou ser muito conhecido por essa montanha que eu escalei. Uma montanha num ambiente frio, ele escala a noite inteira, está escalando essa montanha. Ele é muito cuidadoso, muito habilidoso, mas em um determinado momento ele comete um erro. E quando ele comete o erro, ele começa a cair. Ele arrasta, ele gira, ele começa a cair em alta velocidade, e ele diz: eu vou morrer. Até que um tempo depois, enquanto ele ainda está se arrastando, está caindo, não consegue se segurar, para um tempo, depois arrasta de novo, ele para, porque a corda puxa ele, e ele percebe que dali ele não vai mais cair. No entanto, ele está no meio do escuro, ele não consegue enxergar nada. É ali onde ele faz o seguinte pedido, ele começa a orar ao Senhor e dizer: Deus, me livra, Deus, me salva.
Eu não quero morrer aqui. Se eu ficar aqui a noite toda, eu vou morrer congelado. Então me salva, Senhor. E aí ele ouve uma voz do céu dizendo: sim, eu te salvo. Você confia em mim? Aí ele diz: claro, Senhor, claro que eu confio no Senhor, me salve, me salve. Ele diz: então eu vou te pedir uma coisa e você deve fazer. Aí o homem diz: claro, claro, peça, Senhor. Aí ele diz: corte a corda. E o homem se agarra mais firmemente na corda, e ele se prende, ele treme, tanta força, e ele diz: não, Senhor, não, essa corda é a única coisa que está me segurando aqui, para eu não cair nesse abismo, Senhor, não me peça isso. E ele não corta a corda. No outro dia ele é encontrado congelado e morto, a mais ou menos 1,5 metro de um trecho que ele poderia ter descido, pegado uma estradazinha, ido até uma casa onde ele poderia ter sobrevivido. Às vezes, a gente acredita mais nas cordas que nos dão a sensação de segurança do que no Deus que nos faz realmente seguros. Por isso, muitos não acreditam em Jesus, porque eles já têm cordas que eles acham mais seguras do que o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia. Obrigado por mais essa mensagem, por mais esse 18º ano, Senhor, do Ministério com Surdos. Continua abençoando nossa igreja. Amanhã as atividades que a gente vai fazer aqui também, a próxima transmissão, que mais pessoas possam acompanhar esse momento aqui junto com a gente. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu acho que o meu microfone